Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Daniel, o ultraje de Beltsazar e a interpretação de Daniel. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no capítulo de número 5. Se preferir, entre nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit, da Igreja Os Semeadores. Como já dissemos, estamos estudando o livro de Daniel, que basicamente se divide em duas grandes partes. A primeira contém as suas narrativas e a segunda as suas visões. Estamos vendo as suas narrativas. Ressaltamos que as histórias de Daniel e de seus amigos ilustram a fidelidade deles a Deus e a supremacia de Deus em todas as nações. Neste capítulo veremos em seus 31 versículos Deus julgando Beltsazar, primogênito de Nabonido, genro de Nabucodonosor. Nessa narrativa, o rei é condenado pelo insolente menosprezo que demonstrou pela santidade do Deus de Israel e pelo seu templo. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira na loja Os Semeadores, loja virtual www.ossemeadores.com.br. Beltsazar significa Bel, protege o rei, não deve ser confundido com Beltesazar, Belsazar, o nome babilônico dado a Daniel, que é Bel protege a sua vida, ou Senhora protege o rei. De fontes babilônicas, sabemos que Nabonido, genro de Nabucodonosor, foi o último rei da Babilônia. Beltsazar, o filho mais velho de Nabonido, foi feito corregente com seu pai e designado como encarregado dos negócios da Babilônia, enquanto Nabonido passava extensos períodos de tempo em Tema, na Arábia. Os acontecimentos desse capítulo tiveram lugar em 539 a.C., o ano em que a Babilônia caiu diante dos persas e em que foi publicado o decreto libertando os israelitas do seu cativeiro. 42 anos depois da morte de Nabucodonosor, em 563 a.C. O rei Beltsazar estava em grande festa com mais de 1000 convidados, e ali, diante deles, bebia seu vinho e festejava. Essa cena do banquete justapõe o esplendor do acontecimento com o julgamento que Deus, que logo seria realizado ali. Foi naqueles momentos de bebida, quando o vinho já tomava conta do rei e sob a influência do vinho, que Beltsazar cometeu um ato sacrílego, mesmo de um ponto de vista gentílico. Os utensílios sagrados de outras religiões deveriam ser considerados com reverência. Os que se enveredavam por esse caminho de beber e se drogar tornavam-se instrumentos do mal para práticas terríveis que poderiam ter consequências também irreparáveis. Conhecendo seus efeitos e esses resultados de tantas e tantas histórias e testemunhos, melhor e mais inteligente sempre é não ir por esse caminho de morte e destruição. Álcool na Bíblia, alguns exemplos. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Assim está escrito em Efésios 5:18. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas também 5, de 19 a 21. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Isaías 65:8. Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida forte provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 23, de 20 a 21. Não ande com os que se encheram de vinho, nem com os que se empaturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Nabucodonosor é chamado de pai de Beltsazar aqui, versos 2, e nos versos
11, 13, 18 e no verso 22. Belsazar é filho do filho de Nabucodonosor. Pela Bíblia de Estudo de Genebra, vemos que, embora saibamos que o Belsazar era realmente filho de Nabonido e não de Nabucodonosor, os termos pai e filho eram usados com frequência no mundo antigo no sentido mais amplo de ancestral ou de predecessor, e de descendente ou sucessor, respectivamente. É possível que Belsazar fosse neto de Nabucodonosor por meio da sua mãe Nitocris. Foi o próprio Belsazar que mandara trazer as taças e os objetos sagrados dos hebreus para neles beberem suas bebidas e zombarem de Deus e assim darem louvores aos seus deuses. Os vasos do templo foram profanados, não apenas por terem sido utilizados de maneira profana, mas também por terem sido usados para honrar as divindades falsas da Babilônia. Na mesma hora, naquele ultraje, repentinamente apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no repouco da parede, da parte mais iluminada do palácio do real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia e o seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os joelhos tremiam e batiam e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia para darem a ele o significado. E qualquer que lesse essa escrita e declarasse sua interpretação, o rei o vestiria de púrpura e traria uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino seria o terceiro governante, o próximo em poder abaixo de Nabonido e de seu corregente Belsazar. Novamente, o rei determinou uma dupla exigência: declarar o presságio e interpretá-lo. Novamente, também os caldeus não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei sua interpretação, pelo que o rei também ficou muito indignado, em extremo. Foi naquele momento que entrou no banquete a rainha-mãe, por causa da grande confusão do rei. É improvável que ela fosse a esposa de Belsazar, uma vez que essas mulheres já estavam presentes no banquete. Pode ser que se tratasse da viúva de Nabucodonosor. Entretanto, é mais provável que fosse Nitocris, esposa de Nabonido, filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar. Ela então tranquiliza o rei e fala testemunhando acerca de Daniel, que segundo ela tinha o espírito dos deuses, versos 11. Não deveríamos nos surpreender com o fato de que a rainha-mãe estivesse mais familiarizada com os acontecimentos do tempo de Daniel que Belsazar. É provável que em 539 a.C., Daniel estivesse com cerca de 80 anos. Ele era jovem quando fora levado à Babilônia, 66 anos atrás, em 605 a.C. Em função do que disse a rainha-mãe, mandaram chamar a Daniel, cuja capacidade divina pode ser descrita teologicamente como a presença do Espírito de Deus numa pessoa possuidora de um espírito muito extraordinário. Daniel foi introduzido à presença do rei, verso 13, e o rei falou com ele perguntando se era ele um dos cativos de Judá que seu pai havia trazido, e que tinha ouvido falar dele como aquele que tinha o espírito dos deuses e que se achavam nele a luz, o entendimento e excelente sabedoria. Depois lhe fala da tentativa dos magos que o antecederam, de sua frustração, e o indaga novamente se ele seria capaz de dar ao rei o significado ao que aconteceu. Então lhe promete honrarias, presentes e uma alta posição no seu reino. Daniel, de forma até um pouco ríspida e sem mostrar interesse, lhe responde dizendo que os presentes poderiam ficar com ele mesmo. Isso é, não fazia questão deles, nem se deixaria motivar-se por isso. Alguns pensam que Daniel rejeitou a oferta de recompensa de Belsazar não apenas porque ele não procurava tais honras, mas também em razão da consciência que tinha de que era apenas pela misericórdia de Deus que ele tinha sido capaz de responder à exigência do rei. Ele não queria usar essa dádiva como meio para obter lucro pessoal. Entretanto, havia aceitado tais recompensas antes e o fez novamente mais tarde, lá nos versos 2:48, verso 29. Talvez ele estivesse evitando qualquer pressão para modificar a mensagem sinistra. A partir do verso 18, começa então a interpretar o ocorrido. Primeiro ele fala do tempo do seu pai, Nabucodonosor, que Deus tinha dado a ele soberania, grandeza, glória e majestade, que em função disso os homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. O rei era tão perverso
que a quem o rei queria matar, matava. A quem o rei queria poupar, poupava. A quem o rei queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, e ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Daniel continuou a explicar em detalhes o fato já comentado no capítulo anterior, que ocasionou a transformação dele em animal e depois que ele reconheceu o Senhor. Voltou a ser homem novamente e tudo lhe foi devolvido, o que lhe permitiu, assim, maior crescimento. Se dirigindo depois a Belsazar, comenta que ele sabia disso e que deveria ter se humilhado. Mas, pelo contrário, tornou-se pior e se exaltou acima do Senhor dos céus. Por fim, para agravar a sua situação e entrar em juízo com Deus, ainda mandou trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem ele, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas. Ainda louvaram os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Para piorar ainda mais, não glorificaram ao Deus que sustentava em suas mãos a vida dele e todos os seus caminhos. E disse que a mão e os dedos que escreveram aquilo foi enviado por Deus, cujo significado era este: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. O rei Belsazar, capítulo Daniel 5:1, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. É um super banquete com 1000 na presença do rei. O verso 31 diz: E Dário o Medo recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. A interpretação foi terrível, essa que Daniel lhe passou. Difícil e nada amigável, pelo contrário, detonava ao rei Belsazar. No entanto, o rei percebeu que estava diante da verdade e diante de um homem da verdade. E por sua ordem, vestiram Daniel com manto vermelho. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Depois disso, naquela mesma noite, tendo Daniel já recebido os presentes de sua promoção, o rei foi morto e no seu lugar passou a reinar Dário, ou Dario, o Medo, com a idade de 62 anos, conforme nós vimos no último versículo 31. O versículo 30 diz assim: Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E o verso 31, e Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então, depois disso, naquela noite, tendo já Daniel recebido os presentes, a sua promoção, o rei foi morto e no seu lugar passou a reinar Dario, o Medo, com 62 anos. Como havíamos dito no início, os acontecimentos desse capítulo tiveram lugar em 539 a.C., o ano em que a Babilônia caiu também diante dos persas. No livro de Esdras, veremos que ele resume cronologicamente várias tentativas de interromper os trabalhos de reconstrução do templo. Durante os reinados de Ciro, em 559 a 530, Xerxes, em 465 a.C., Artaxerxes I, em 465 a 424 a.C., e Dario I, em 522 a 486 a.C. Pretendemos depois fazer um paralelo com essas histórias e com os contemporâneos de Daniel. Isso vai ser feito numa etapa posterior. Amanhã estaremos aqui com Daniel na Cova dos Leões, encerrando a parte 1 das narrativas e entrando nas suas visões. Amanhã, capítulo 6. Inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual, semeadores.com.br, www, semeadores.com.br, programa de rádio, 8h30 todos os dias, Momento Missionário, na radio.osemeadores.com.br. E nós também estamos às 15 horas com Momento Missionário com Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus.
Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua família e seu ministério. E até amanhã, se Deus quiser.